Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da semana acadêmica do curso de Educação Física da FMU, a melhor escola de educação física do Brasil. Os nossos alunos sempre dizem isso, nos lembram disso, e é verdade. E é tão bacana poder estar aqui com vocês, mesmo que neste formato online, para trazer hoje, no terceiro dia, a temática do esporte. É claro que a nossa área, ela abraça muitas possibilidades, mas o esporte, nossa, é uma paixão de todos nós, sem dúvida alguma, né? E hoje nós já tivemos uma palestra muito bacana com Rafael Dias de surf, e agora a gente vai para uma outra paixão do brasileiro, mas eu vou chamar, então, aqui o querido Timóteo Araújo, idealizador desse dia maravilhoso, o InSports Day, para apresentar o convidado. Combinado? Fiquem conosco, porque vocês vão adorar a surpresa que vem por aí. Não é muito surpresa, porque a gente já divulgou, mas escutar ele falando, vocês vão ver que maravilha que é. Olá a todos. Depois dessa apresentação que a professora Cristiane fez, o meu texto ficou pequeno, mas eu vou aproveitar o link que ela deu, que foi o seguinte: a melhor escola de educação física se faz assim porque ela tem os melhores alunos. E só para vocês terem uma noção do que significa ter melhor aluno, depois ele vira um melhor professor e volta para essa escola. E é isso que eu podia acrescentar ao currículo do professor Rodrigo. Daqui a pouco eu vou ler o restante. Mas na melhor escola, a gente recebe os melhores alunos e depois ele consolida a profissão e volta ficou conosco um bom tempo como professor da nossa escola também. Mas além dessa fase dele ter ficado conosco aqui na escola, eu queria mostrar para vocês um pouco da pessoa que vai entrar aqui e o que ele entende do assunto que ele vai dividir com vocês. Professor Rodrigo, ele foi preparador físico e fisiologista de clubes como Santos Futebol Clube, Clube Atlético Mineiro, Sport Recife, Goiás. A gente está vendo aqui que ele conseguiu ser eficiente dividindo o Brasil. Se você fizer a divisão aí, você vai ver Sudeste, vai ver aí o Centro-Oeste. Depois viajou para o Catar, e trabalhou, retornou aos Estados Unidos, onde ele tem ainda uma relação muito forte, ele vai contar para a gente, e atualmente ele é coordenador de saúde e performance do Deportivo Brasil. Essa parte em chinês eu vou deixar para ele mandar para vocês. Foi formado na Unifesp, num grupo muito forte, que estudava o futebol como referência, e ele vem hoje contar para a gente como é que ele tem percebido esse atual momento da preparação física e do futebol. Professor Rodrigo Gambaro Chaves, deixo agora, o palco é seu, eu agradeço pelo convite, e esteja à vontade. Bom dia a todos, bom dia Timóteo, bom dia Cris, bom dia Peixe. Com uma apresentação dessa eu fico até um pouco constrangido, nada como ter grandes amigos, Meu pai sempre falava isso, o importante é ter bons amigos. Eu fico muito contente e aceitei de prontidão o convite que a coordenação fez, Porque, como eles muito bem disseram, eu sou um filho da FMU que volta a casa, Fui aluno da FMU, obviamente por 4 anos, depois voltei como professor, fiquei por cerca de mais 8 anos como professor, e tenho um carinho enorme, não só pelas pessoas, especialmente pelas pessoas que aí estão, e que por aí passaram, mas certamente um carinho enorme também pela instituição e uma gratidão muito grande por tudo que pôde contribuir na minha formação, não só profissional, mas uma formação pessoal também. Então, como eles muito bem falaram, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre o papel da fisiologia na preparação física do futebol. Então, como que a fisiologia se encaixa dentro desse contexto hoje, Qual que é o papel da fisiologia em prevenção de lesão, em aumento de performance ou exigência dessa performance. Então, a gente vai discutir um pouco quais são os pilares que sustentam um pouco essa discussão. E também deixo vocês totalmente à vontade para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Então, dando continuidade aqui, como eles muito bem falaram, o Timóteo falou muito bem, e eu já fiz uma certa introdução aí também, na minha formação foi aí junto com vocês, aonde vocês estão também, na FMU, e acabei, o futebol é um pouco assim,
acabei rodando alguns clubes, alguns estados, e hoje me encontro aqui no Desportivo Brasil. Inclusive, estou aqui no clube, né, nas dependências do clube aqui, conversando com vocês. Então, hoje eu exerço uma função talvez até um pouco mais abrangente do que até mesmo a própria fisiologia. O clube tem um cargo que eles chamam de gestor de saúde e performance, né? Eu coordeno hoje esse departamento que engloba medicina, fisioterapia, nutrição, psicologia e, obviamente, a preparação física e a fisiologia também. Então, eu vou mostrar um pouquinho do que a gente faz e o que sustenta, né? Como eu falei, antes da gente iniciar efetivamente o nosso bate-papo, a FMU me traz grandes lembranças, né? Grandes amigos. Eu tenho o Timóteo como um grande amigo, Cris, o Peixe, que eu tive o privilégio de trabalhar junto também, e esses caras que estão aí na foto, o Ailton, o Edu, o Marião, Rui, são certamente os grandes presentes que a FMU me deu. Então, dando início ao nosso bate-papo, né, quando a gente fala em preparação física e fisiologia, obviamente eu tenho a ciência agregada. O futebol não é ciência, mas a ciência pode explicar muitas coisas que acontecem no futebol. Então, se a gente fizer um resgate aqui do que a literatura tem, e eu vou lá para a década de 70, por exemplo, um dos grandes pesquisadores de futebol, que é o Donald Kirkendall, e até mesmo o Robert Malina, que é um dos grandes pesquisadores aí em termos de crescimento e maturação. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dessas duas pessoas aí na faculdade. Há muito tempo atrás, eles começaram a mapear o que era um jogador de futebol. Então eu vejo lá que em 1970 já tinha algumas referências em relação ao que era o consumo de oxigênio de um atleta profissional. Qual que era o comportamento desse consumo? E hoje, se a gente olhar, né, para os atletas de hoje, esse consumo de oxigênio ele não é muito diferente. Eu vejo aqui, né, em 1970, exatamente há 50 anos atrás, a gente tinha um atleta com em torno de 56,5 mililitros por quilo por minuto. Hoje gira muito perto disso. Fala, poxa, Rodrigo, mas o consumo não mudou muito. E aí, a hora que eu olho o percentual de gordura, eu vejo que esse percentual de gordura também é muito parecido com o que nós temos hoje. Poxa, em 50 anos, eu vejo que a capacidade do atleta, né, esse consumo máximo, a gente pode tratar isso como uma capacidade, né? Então, essa capacidade aeróbica é a mesma, o percentual de gordura é muito parecido, e lá atrás, eles já começaram a fazer um mapeamento do que o GPS faz hoje, né? Qualquer estratificação do atleta caminhando, trotando, correndo, sprint. E o Timóteo tem uma participação enorme nisso, porque ele foi um dos grandes encabeçadores dessa análise aqui no Brasil, junto com outro preparador físico chamado Wellington Walter, que está no Japão hoje. Então a gente vê que o futebol, há 50 anos atrás, ele continua muito parecido. Poxa, Rodrigo, mas a hora que eu olho o jogo, é um jogo totalmente diferente. E a gente vai tentar entender o porquê que ele é diferente e o que ele é diferente. Então, a hora que eu olho para a literatura, como eu falei, a gente sempre vai agregar a ciência para explicar algumas coisas. A hora que eu faço um resgate aqui em função das décadas, eu vejo em termos de produção científica, né? Na década de 2010, né, eu tenho praticamente 135 artigos publicados quando eu digito lá nos grandes canais de busca, o PubMed, Fisiologia e Futebol, eu tenho praticamente quase 3 artigos por semana relacionados ao tema. A hora que eu olho só no ano de 2020, um ano totalmente atípico, que a ciência voltou muito mais para o lado da pandemia, né, ainda assim eu tenho praticamente 1 artigo por semana publicado. Então, esse é um tema bastante atraente, que vem sustentar esses 4 pilares que envolvem todo o andamento de um clube de futebol, que é a parte da preparação física e fisiologia, departamento médico, nutrição esportiva e, obviamente, uma relação direta com o corpo técnico, né? Porque essas áreas, elas são acessórias e de sustentação para que esse atleta tenha um bom desempenho em campo.
Então, essa análise sistêmica, ela é importante para fazer com que o atleta possa ter o máximo de compromisso em relação ao treino e certamente render um pouco mais. Então, a gente vai esmiuçar esses 5 tópicos que eu vou tratar aqui, que é a avaliação física, que num primeiro momento ela é diagnóstica, e a hora que eu faço consequentes reavaliações, eu tenho um caráter um pouco mais formativo e somativo. Eu tenho o papel da nutrição esportiva como suplementação alimentar, então a fisiologia, ela caminha em paralelo com a nutrição esportiva, pensando em recuperação. Eu tenho uma situação que está muito na moda hoje do futebol, que é a análise de desempenho, né? Então, como que a gente interpreta os indicadores de jogos e treinos e transfere isso para treinamento, para a gente esmiuçar isso um pouco melhor. E eu vou dar um exemplo um pouco mais à frente, mas já posso antecipar para vocês. Qual que é o papel da distância percorrida, ou seja, quanto que esse atleta corre num jogo, quanto que isso interfere, como que eu transfiro isso para o treino, para fazer com que esse treino seja o mais próximo possível do jogo. A recuperação, e aí eu tenho diferentes estratégias, né, de recuperação, seja via alimentação, ou seja via estratégias operacionais mesmo. E por último, como que a gente prevê ou tenta fazer uma prospecção de talento um pouco mais assertiva, um pouco mais correta. Então vamos lá. Como eu falei, né, esse futebol, ele é muito... tem situações clássicas do futebol, né? Então, para quem gosta de futebol, lembra da época do carrossel holandês. E hoje se fala muito em empate técnico, em compactação, em jogar um pouco com a linha mais alta, né, em perder a bola e reagir. E eles faziam isso na década de 70. Né? Então o futebol, na verdade, ele só tem uma nova roupagem. Olha esse momento aqui. Né? Hoje se fala muito em atacar a bola, você tem 5 jogadores fazendo com que o atleta adversário tenha dificuldade em ter sucesso no passe, etc. Então o futebol ele mudou muito, mas ao mesmo tempo ele é uma nova roupagem, né, daquilo que porventura já tinha sido feito. Então tem uma análise super interessante que foi feita na Copa do Mundo aqui no Brasil, que mostrou, eles analisaram todos os jogos que foram feitos aqui no Brasil, eles mostraram o comportamento da distância percorrida total, certo? E algumas variáveis de intensidade. Eu tenho número de sprints, distância percorrida em alta intensidade e pico de velocidade. Eles compararam todas as seleções com a Alemanha, que foi campeã aqui no Brasil. Então, na hora que eu olho, por exemplo, para a distância percorrida total, eu vejo que há uma diferença significativa, né? A Alemanha correu mais, né? Do ponto de vista estatístico, isso é significativo. A hora que eu olho do ponto de vista prático, eu vejo que tem uma diferença de menos de 300 metros, perto de 300 metros, mais ou menos, de diferença. Então, tem uma diferença de 3,3% que a Alemanha correu a mais, em termos de volume. A hora que eu olho para a intensidade, eu vejo que a Alemanha correu quase 15% mais intenso do que as demais seleções. Então, eu consigo entender esse fenômeno de um jeito diferente. Tem um trabalho super interessante também que mostra a evolução física da Premier League, do campeonato na Inglaterra, né? De algumas temporadas de 2006, 2007 a 2012, 2013. Para vocês terem uma ideia, né, a hora que eu olho a diferença de 7 temporadas, eu vejo que tem um aumento de 40% no número de passes. E eu vejo que tem um aumento de quase 84% em número de sprints por jogo. Fala, poxa, Rodrigo, mas a distância percorrida deve ter mudado. Realmente ela mudou. Ela mudou 1,89%. Ou seja, o jogo, mais do que nunca, envolve força e velocidade, que são as principais variáveis que a gente trabalha hoje num clube de futebol. A gente tem algumas situações importantes para tentar corrigir alguns déficits de alguns atletas. Então, numa simples avaliação de salto, eu consigo saber o que está acontecendo com esse atleta.
A hora que eu vejo ele fazendo um genovalgo, ou seja, trazendo esses joelhos para dentro, essa é uma situação que nos preocupa. Nesse vídeo do lado direito, eu vejo que eu tenho, numa fase concêntrica, né, e vocês estão aprendendo muito isso certamente com o Mário Charro, lá na biomecânica e na musculação, a hora que esse indivíduo aqui, esse vídeo do lado direito, ele agacha, que é a fase excêntrica, ele é equilibrado. Porém, quando ele vai fazer o salto, ele converge esse joelho para dentro, e isso é extremamente preocupante do ponto de vista de performance. Então a gente precisa corrigir. Então, a gente faz mais algumas avaliações de campo, né, como o yo-yo teste, por exemplo, para medir capacidade aeróbica. Então isso é super simples e aplicável no nosso dia a dia. Eu tenho avaliações um pouco mais técnicas, que envolvem um pouco mais de tecnologia, avaliações isocinéticas, que medem o quanto que esse indivíduo produz de força com a musculatura anterior versus posterior, e eu consigo comparar isso, perna direita e perna esquerda, para ver se tem desequilíbrio também. Então, essa é uma situação extremamente importante. Aliás, essa máquina aqui, o Kineo System, é como se fosse uma evolução do próprio isocinético, mas as informações são muito interessantes. E, por último, um negócio que é muito legal e a gente tem feito aqui, tem tido resultados super interessantes. A gente faz isso em parceria com a USP, inclusive. Né? Aqui no clube a gente tem uma parceria com a Escola de Educação Física da USP, os programas de mestrado, né? Então a gente coleta alguns dados aqui para usar lá. E aqui, no caso, nossos atletas chineses, eles estão coletando testosterona e cortisol pela saliva. E a gente consegue fazer algumas relações, algumas comparações com os nossos testes de performance. Tudo isso para chegar num resultado como esse aqui, por exemplo. Então aqui a gente tem o resultado do salto vertical em contramovimento, né, que foi aquele que vocês estavam vendo lá. Então, o salto vertical em contramovimento de acordo com o avançar da idade. Então, da categoria sub-14, sub-15, 17, até chegar ao sub-20. Então, qual que é a expectativa de resultado médio e qual que é a perspectiva de evolução para cada uma das categorias? Ou seja, quando esse atleta ele sai do sub-14 e vai para o sub-15, o que eu tenho que esperar? O que a comissão técnica precisa esperar de média de aumento de performance? E aqui a gente consegue ver sinais claros aqui, ó, né, da própria maturação sexual, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Essa maturação sexual, ela tem extrema importância quando eu penso em captação de atleta ou perspectiva de performance. A avaliação mais precisa que nós temos vários outros tipos, né? Mas uma das avaliações mais precisas é a radiografia de punho. Então, pelo espaçamento entre as epífises, um radiologista consegue diagnosticar a idade biológica desse atleta. E essa idade biológica, que a gente pode também chamar de idade relativa, ela é diferente da idade cronológica. Ou pode ser diferente, né? Existe uma relação muito interessante, se vocês podem até buscar isso aí na internet, peguem as convocações da categoria, das seleções brasileiras de categoria de base, de qualquer modalidade, mas olha lá do futebol, vocês vão ver que a enorme maioria dos atletas, eles pertencem ao primeiro trimestre. Então, exemplo, a seleção sub-20 foi convocada recentemente. Então, na hora que eu olho lá os jogadores nascidos em 2000, né, que é muito próximo da idade de vocês, na hora que eu olho esses atletas, eu vejo que o maior volume de atletas convocados nasceram no primeiro trimestre. Porque aqui no Brasil, o corte é 1º de janeiro a 31 de dezembro. Só que, se eu tiver um indivíduo que nasceu dia 1º de janeiro de 2000 e colocá-lo para competir com um atleta de 31 de dezembro de 2000, legalmente eles estão na mesma categoria, só que eu tenho uma diferença em termos de experiência de pelo menos um ano aí já, praticamente, né? Então, quais as valências são importantes a gente trabalhar e como que a gente intervém nesse processo de formação? Vou mostrar um estudo de caso aqui muito legal.
de um menino do Santos, né, que na época ele tinha 15 anos de idade cronológica, e quando foi feita a radiografia de punho desse menino, ele apresentava idade biológica de 12 anos, ou seja, ele tinha 15 anos no RG e 12 anos biológicos. Então, ele era, na verdade, uma criança de 12 anos. Ele tinha esse perfil físico aqui. O calção sobrava um pouquinho, ele era absolutamente magro, e a gente encaminhou ele, fizemos isso em conjunto com uma endócrino em São Paulo, então a gente tirou ele de Santos, trouxemos ele a São Paulo, né, e aí ele fez um processo de superalimentação, suplementação alimentar e tal. E ele tinha esse perfil aqui, ó. Então eu tenho o consumo máximo de oxigênio, limiar anaeróbico, que é uma outra variável importante, potência máxima, média da potência, potência média, índice de fadiga, os valores de velocidade, os valores de salto vertical, que são importantes, percentual de gordura e agilidade. Esse era o pool de avaliações que nós fizemos. O que nós encontramos? Que era um atleta muito rápido, muito coordenado, e a gente sabe que para o indivíduo ser rápido e ser potente, eu preciso de duas variáveis, eu preciso de força e velocidade, né, e coordenação, obviamente. Então, ele era um menino muito rápido, com bons resultados de velocidade, mas quando eu analisava a força, ele não era tão bom. Os resultados deles não eram tão satisfatórios quanto os demais. E isso é absolutamente esperado, porque por mais que ele tenha 15 anos de idade cronológica, ele, na verdade, biologicamente era um menino de 12. Então, ele não responderia a estímulos de hipertrofia porque ele ainda não tinha tido o bombardeio hormonal. E aqui nós fizemos com ele, fizemos um processo de superalimentação, e esse menino que pesava 40 quilos e media 1,58 m, depois de 1 ano e meio, ele passou a pesar 56,2, ou seja, ele aumentou praticamente 1 quilo, percentual de gordura estável, né? Ele aumentou praticamente 1 quilo de massa muscular por mês, né? E passou de 1,58 m para 1,72 m. Simplesmente com um processo de adequação de treino e superalimentação. Esses atletas passaram por esse perfil aqui, por esse tipo de trabalho. Então eu tenho o Marcelo, que estava no PSV e hoje está no Olympique de Lyon, Neymar, que dispensa apresentações, Júnior Moraes, que não é um jogador tão conhecido no Brasil, mas é um jogador que está no Shakhtar Donetsk hoje, na Ucrânia, e é o maior artilheiro brasileiro da história da Ucrânia. Paulo Henrique, que está no Fluminense, Serginho está no Japão, e por aí vai. Então, esse é um relatório que eu mostro aqui para vocês, dos nossos resultados. Como que a gente apresenta esses resultados para a comissão técnica, para as nossas discussões. Então, eu tenho os resultados do atleta, os percentuais de evolução, e qual que é a média do grupo e a média, obviamente, da posição. Então, eu tenho, para todas as variáveis, eu tenho um perfil tanto do grupo quanto da posição. É importante a gente sempre comparar em relação à posição também, certo? Então, esse é o nosso cenário. O que nós fazemos hoje? Fazemos a avaliação, né? Depois da avaliação dos resultados, da interpretação dessa avaliação, a gente transfere isso para treinamento, certo? Seja treinamento em sala de musculação ou até mesmo treinamento mais específicos, né? Como esse aqui, direito, né, proprioceptivo. Esse era um menino que teve uma cirurgia de ligamento cruzado anterior e precisava fortalecer, tinha desequilíbrio muscular e tinha bastante dificuldade em trabalhos proprioceptivos. Então a gente fez trabalhos específicos com ele lá nos Estados Unidos, com característica proprioceptiva, né, e específico do futebol também. Tudo isso para a gente transferir esses trabalhos internos, né, corretivos ou preventivos, para trabalhos específicos no campo. Então a gente individualiza isso e transfere isso para aquilo que a gente entende ser importante dentro do campo. Uma outra variável importante que vocês acompanham, para quem gosta de futebol, consegue acompanhar isso muito bem, né, é o uso do GPS.
as próprias televisões, né, que transmitem futebol já trazem essa distância percorrida total. Então, esse é um print aqui do resultado de um atleta num jogo, né, correu quase 11,5 km, 40 sprints, percentual da frequência, e aí a gente tem o comportamento aqui dessa distância percorrida e da frequência ao longo do jogo. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a hora que a gente faz isso, a gente transforma isso em informações mais palpáveis para a comissão técnica, mais palatáveis, né? De mais fácil interpretação para o treinador. Então fica muito mais fácil ele saber quem correu mais, quem correu menos, e como é que a gente equilibra as cargas de trabalho para os 3 grupos, que são o grupo que vai para o jogo e joga, então os jogadores titulares. Eu tenho o grupo que não foi para o jogo, não foi relacionado, e aí eu tenho uma demanda de trabalho para eles também. E eu tenho o pior grupo, o grupo mais perigoso, que é aquele que vai para o jogo e não joga. Então, como que eu equalizo as demandas de trabalho dentro desses 3 grupos? Por isso que essas variáveis aqui são tão importantes para nós. Dito isso, um dos grandes pilares dessa interpretação, especialmente do GPS, é justamente a avaliação do risco de lesão. Por quê? Porque aumentos acima de 10% entre as semanas, eu aumento o risco de lesão em mais de 2,5 vezes. Então, essa é uma variável que para nós também ela é extremamente importante. Na hora que eu vejo aqui, 10%, acima de 10% de aumento, o risco de lesão, você vê que ele aumenta bastante, que são essas barrinhas pretas aqui, certo? Então, até 10% de alteração de carga semanal, o risco é baixo. Mesmo treinando menos, mas na hora que eu aumento acima de 10%, isso dispara. Uma outra variável importante também é a gente adequar essa parte da fisiologia e preparação física ao modelo de jogo do treinador. Então, por exemplo, aqui tem um aquecimento, né, de um bobinho, hoje chamam de rondo, né? O atleta fica no meio tentando pegar essa bola. Então, eu tenho uma demanda física aqui, eu consigo controlar pelo tempo. E ao sinal, né, ao apito, ele troca de quadrado e tenta recuperar essa bola em 6, 7 segundos. Ou seja, é uma simulação muito parecida com o que acontece no jogo. A gente está tentando estimular esse pós-perda, ou seja, perdeu a bola, esse atleta tem que automatizar, né, essa tentativa de recuperação da bola. Para finalizar, já estou na reta final aqui do nosso bate-papo, né, quando eu falo em nutrição esportiva, a fisiologia caminha junto com a nutrição dentro desse contexto, e a gente tem alguns pilares de sustentação pensando em recuperação, que são a desidratação. Então, o atleta perde muito peso, perde muito líquido durante o jogo, então a gente precisa corrigir essa demanda aqui. E o principal fator de todos eles, certamente, é a depressão dos estoques de glicogênio. Vocês sabem muito bem, nas aulas de fisiologia que vocês têm aí na faculdade, que a hora que eu depleto o glicogênio muscular, eu tenho enorme dificuldade em sustentar volume e intensidade de treino. Tem um trabalho que mostra isso claramente. É um trabalho do grupo da Grécia, que eles compararam dietas ricas em carboidrato e pobres em carboidrato e qual que era a performance dentro desse contexto. E olha só que interessante. As barrinhas pretas foi quando o indivíduo comeu muito carboidrato e a barrinha branca quando ele comeu pouco carboidrato. Dá uma olhada em como isso impacta de forma significativa na performance voluntária desse atleta. Ou seja, comer pouco carboidrato ou não ter aporte adequado no processo de recuperação, isso faz com que o atleta voluntariamente corra menos e corra também ainda menos intenso. Vocês conseguem ver que quem comeu mais carboidrato teve desempenhos mais intensos, distâncias percorridas maiores em alta intensidade do que quem comeu pouco. Ou seja, parece que o glicogênio é uma variável extremamente importante para a gente se atentar. E por último, dentro desse contexto, a gente individualiza essa suplementação alimentar, né? A nutrição faz isso para nós, ela que nos orienta quem vai suplementar e com o que deve ser suplementado, então a gente individualiza isso aqui, né? O nome de cada atleta e etc. E a gente tem usado uma estratégia
super interessante, que é, especialmente nos jogos fora de casa, né, ou em semanas congestionadas de jogo, a gente oferta a primeira alimentação no próprio vestiário. Então, a gente compra alimentos ricos em carboidratos, né, ou redes, ou a gente faz aqui no clube também, né, e oferta essa primeira alimentação no próprio vestiário. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo o atleta comendo lasanha, espaguete no próprio vestiário, acabou o jogo, ele suplementa, ele tem a primeira alimentação de qualidade para aquilo que ele precisa, e depois ele vai embora para casa. Tá certo? Meus queridos, a minha ideia era tentar mostrar para vocês justamente aquilo que permeia o mundo do futebol, como que a ciência entra nisso e qual que é o papel da fisiologia na preparação física, né, de grandes atletas. Então, eu agradeço, muito obrigado, e como eu falei, é um prazer enorme voltar a casa, estar cercada de grandes amigos, e isso me dá uma satisfação enorme e uma enorme gratidão. Muito obrigado. Eu deixo vocês, não sei se vocês conseguem abrir o microfone, eu só preciso parar o compartilhamento, mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas do que vocês quiserem, tá bom? Rodrigo, querido, muito obrigada pela deliciosa e brilhante palestra, né? Não tem como não falar, né, do que o futebol já é realmente, sem dúvida alguma, sempre foi a paixão, mas escutar você falando com esse formato é realmente muito bacana para os alunos. Eles não vão conseguir abrir o microfone e falar com você, mas aí nós vamos fazer assim, olha só que bacana. Você consegue ler aqui na tela? Deixa eu só trocar aqui de lugar para o... Acho que talvez eu tenha que interromper o compartilhamento, né? Pode interromper, querido, por favor. Tá bom. Interrompe. Isso. Pode interromper o compartilhamento. E aí você consegue ver a perguntinha do Alessandro? Eu ouvi falar recentemente que os atletas não treinam mais um número grande de repetições, de cobranças de falta, por exemplo, pois esse esforço repetitivo pode gerar lesões. Essa informação procede? Olha, essa é uma boa pergunta, Alessandro, né? Se a gente fizer um resgate aí dos últimos anos, realmente o número de gols, por exemplo, de falta, diminuiu absurdamente, né? De falta direta. Mas a hora que eu olho, por exemplo, para grandes competições que têm controles um pouco maiores do que acontece, eu vejo que 70% dos gols, por exemplo, na Copa do Mundo, eles acontecem fruto de bola parada. Mas a sua observação é totalmente pertinente. Hoje, se fala muito em prevenção. Eu sou um pouco mais crítico em relação a isso. Eu acho que se fizer equalizações de carga, é extremamente importante e fundamental que esse atleta treine, por exemplo, faltas, como você comentou, desde lá do sub-14, né? Acho que isso é extremamente importante do ponto de vista de desempenho. Então, talvez o ponto-chave seja equalização de carga. Boa, Rô. Vamos aqui para mais perguntas. Vamos lá. Você consegue ler, Rô? Consigo. Douglas, está agradecendo pelo conhecimento compartilhado e gostaria de saber, para entrar no futebol, tenho muita vontade, como que ele pode fazer isso? Primeiro não tem que agradecer nada, né, Douglas? Como eu falei, é um prazer enorme estar aqui, eu me sinto absolutamente em casa, né? Não só pela FMU, mas especialmente por essas pessoas que fazem eventos como esse, brilhantes, como a Cris, Peixe, Timóteo e muitos outros professores que estão aí com vocês. Então, certamente vocês estão em boas mãos. A sua pergunta, eu recebo muitas perguntas como essa, né?
Porque realmente o futebol ou o esporte de alto rendimento, ele é um pouco mais restrito, ele é um pouco mais fechado mesmo, né? A minha sugestão seria que você viesse pelo mundo da ciência, né? Foi assim que não que eu sirva de exemplo, tá? Mas foi assim que eu trilhei o meu caminho, na verdade. Eu estudava, né, era aluno da FMU, e aí eu fui para um laboratório em São Caetano, chamado Celafisques, né, quando eu estava no terceiro, na minha época era anual ainda a faculdade, tá? Quando eu estava no terceiro ano eu fui para o Celafisques, e foi lá... Eu estou ocupadíssima, será? E foi lá que eu conheci o Timóteo, né? E assim, e o meu caminho foi sempre tentar estudar futebol, que era justamente isso que eu gostaria de trabalhar. E aí depois eu fiz uma especialização, fiz um mestrado, tudo num caminho único, né, do futebol. Então, é assim que talvez você, caso não tenha relacionamento com o futebol, que você aumenta o seu network, né, participando de congressos, palestras, visitando os clubes, né, e aliás eu já estendo de antemão para você, assim que as coisas ficarem um pouco mais tranquilas em relação à pandemia, né, eu abro as portas para você do clube aqui, você é meu convidado certamente para vir conhecer a nossa estrutura e acompanhar um dia de trabalho aqui. Miguel tem mais uma pergunta aqui, né? Jogadores como o Valdívia ou outros que têm bastante retrospecto de lesão muscular, é falta de preparo físico ou tem outros motivos? É muito difícil eu opinar de longe, né? Assim, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com o Valdívia, por exemplo, né? Mas trabalhei com outros atletas que também sofreram muito com isso, né? O fato a lesão muscular, infelizmente, ela faz parte do futebol hoje, ou ela faz parte do alto rendimento. A gente vive numa linha muito próxima entre máxima performance versus lesão. Então, essa é uma situação que ela faz parte, né? Ela faz parte do processo, infelizmente. E a lesão muscular, obviamente, ela é a mais comum. Não acredito que seja falta de preparo, né? Mas talvez as equalizações de carga, ou seja, quando que eu tenho que treinar mais, ou quando que eu tenho que, né, colocar esse atleta para treinar menos, ou descansar, ou não fazer nada, isso é importante. Por isso que essa análise sistêmica, ela é tão importante, né? Não só com os dados da fisiologia, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está desenvolvendo um sistema aqui no clube que essas informações sejam mais compartilhadas entre os setores, né? Então, a gente está tentando desenvolver um sistema de tecnologia justamente para fazer com que a gente gaste menos tempo fazendo planilha ou fazendo relatório e mais tempo interpretando os dados e tomando decisões. Acho que esse é o futuro quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, talvez esse seja o caminho. Professor Rodrigo, eu vou deixar um outro comentário aqui, uma pergunta, e antes que você fale, eu vou fazer um linkzinho sobre a importância de entrar no futebol, mas lembrando do papel da faculdade, tá? Então, olha só, o Douglas comenta, primeiramente, quero agradecer, né, como você está lendo, e saber como funciona para entrar no futebol. Então, o Rodrigo foi muito legal quando ele disse, não siga o meu exemplo, mas eu vou contar, porque foi minha. Mas então a gente vai falar assim, para você que está ouvindo, o professor Rodrigo comentou dele e do Wellington Walker, que também sentou aí na mesma cadeira que vocês. A gente só vai contar o que é bom, mas eu vou contar uma do Rodrigo. Ainda lembro dele pegando um avião para ir avaliar um time da 2ª divisão de Minas e que chegando lá não quis ser avaliado. Então, assim, você tem que estar preparado, porque te contam, mas tem muita coisa que é inacreditável. O time ainda não foi para a 1ª divisão e a gente torce até por isso. Mas o Rodrigo e o Wellington, eles fizeram uma coisa que eu gostaria que vocês que estão aqui fizessem. Eles deram muito valor ao TCC. A semana científica, a pesquisa científica e o TCC. Eu vou exagerar um pouquinho, mas depois, se ele quiser, ele confirma, mas aí
muito do que levou a eles continuarem estudando foi o banco escolar aí, mas foi a disciplina de pesquisa e TCC, porque ali eles já tinham uma ideia de estudar o futebol. E aí o mundo foi encaixando nas coisas. Então a gente pode dizer que o Wellington, que está no Japão, China, foi muito do Rodrigo. Então eu vou continuar estudando, mas teve um início que foi essa faculdade aí. Né, Rodrigo? Um pouco disso? Foi isso mesmo, Timóteo. Assim, eu tenho dificuldade em falar um pouco das minhas coisas, mesmo porque não acho que eu sou exemplo, né? Mas, assim, quando eu decidi ir para o caminho da pesquisa, acho que duas coisas ligadas a pesquisas me ajudaram muito, né? Certamente. A primeira, quando eu estava no último ano da faculdade, eu apresentei o trabalho num congresso em São Paulo, e o Timóteo estava junto comigo, inclusive, nesse trabalho, e a gente teve o privilégio de ganhar um prêmio como o melhor trabalho do congresso, né? E tinha um tese de mestrado, doutorado concorrendo, e o nosso trabalho lá, bonitinho, tupiniquim, né, com pouco investimento, a gente foi premiado nisso, e isso me ajudou muito, porque tinha muita gente, o congresso era de futebol, tinha muita gente do futebol, tá? Então isso me abriu as portas. E junto com isso, o meu TCC da faculdade, especialmente, a professora Sandra, que na época era professora do TCC, ela levou o meu trabalho para ser apresentado na Bolívia. A gente fez um trabalho medindo o nível de hidratação dos árbitros de futebol. Então, como eu falei, Douglas, talvez seja um caminho, né, assim, que eu acho que vai te abrir portas do jeito certo, né? Você vai conhecer pessoas, obviamente, pela sua competência, pela sua expertise, e não por outros caminhos. Rodrigo, acho que eu vou aproveitar e reforçar a ideia do papel da faculdade, né? Não exagerando, mas vou contar o real. E nessa faculdade que vocês estão estudando, trabalhou conosco um pesquisador que tinha o árbitro como grande experiência, né? Que era o professor Mário, que infelizmente esse ano não está mais conosco, foi cumprir uma outra etapa da vida dele, né? Que esteja bem. E essa Sandra que ele comentou, nesse momento ela continua estudando isso e ela está lançando um livro em breve sobre todo o futebol na América Latina. Então, o que o Rodrigo está deixando para vocês é que escolha um tema, sim, mas não deixe de estudar. Se você é bom de bola igual o Rodrigo, que é excelente jogador, mas você pode ser mais ou menos como eu, que não sou nada. Minha função é só gritar. Não é? Eu tenho dificuldade com aquele objeto lá que rola e tal. Mas, por favor, busque o caminho de estudar e gostar. Então, isso é muito importante. Boa parte das perguntas, Rodrigo, passa por isso. Me deixa entrar, me deixa começar. É bom, mas é uma tarefa chata, porque é um meio, a frase do Rodrigo, futebol não é ciência, mas a ciência tem muito a ajudar o futebol. Então, a gente entrou por esse ajudar, né? Já que a gente não veio de dentro, né? A gente veio de fora, ele usou o Kinkerdal. Eu acho que vocês fizeram, né? Todo mundo anotou os nomes, né? Mas valeu, Rodrigo. Acho que tem mais material que vai entrar para você ler. Maravilha. A Isabela, o Lucas passou por aqui também, o Lucas, um grande amigo, a gente teve o privilégio de escrever um livro junto também. Obrigado, Lucas, prazer enorme. Rodrigo, qual a sua opinião sobre os resultados hormonais e o rendimento de atletas no futebol feminino? Acho que nunca se discutiu tanto futebol feminino, né? Assim, acho que hoje o futebol feminino é uma enorme realidade. Acho que precisa... Assim, eu tive um privilégio de passar um tempo nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, Canadá, são grandes realidades, na verdade, o futebol feminino é num outro padrão, é num outro patamar do ponto de vista de profissionalização, né? E aqui a gente está engatinhando ainda, né? Mas acho que a gente conseguiu evoluir muito nos últimos anos em relação à atenção e profissionalização dessas meninas. Agora, com relação aos resultados hormonais, eu acho que é importante a gente mapear e a gente controlar algumas coisas, né? Exemplo, né? Vocês mulheres, e eu tenho
2, vou ter 3 em casa agora, né? Vocês têm algumas oscilações durante o mês, né, que certamente isso podem impactar do ponto de vista de performance e rendimento. Então, certamente a fisiologia tem que se atentar a isso para saber em qual momento que essas meninas estão, e é dificílimo você conseguir deixar isso homogêneo, mas é importante, caso você não consiga, e é impossível controlar, mas caso você não consiga administrar isso, você conseguir minimamente equalizar as cargas de trabalho. Esse certamente é um dos grandes desafios aí do futebol feminino. E eu daria mais uma dica, o treinamento de força para elas acho também fundamental nesse contexto. Rodrigo, querido, vou te dizer que muitos ainda comentários no chat, não só de perguntas, mas comentários mesmo, de agradecimento, o clássico show de bola, tem de tudo aqui, todas as pessoas agradecendo, enaltecendo o quanto a sua palestra foi especial, né? Mas nós temos ainda mais palestras nesta manhã, então nós vamos encerrar as perguntas. Então, se você quiser fazer as suas considerações finais, é chegada a hora. Eu agradeço, Cris. Eu poderia até, inclusive, né, para eu poder responder todas essas perguntas aqui, e eu faço isso com enorme prazer, deixo o meu e-mail pessoal, né, para vocês enviarem as questões, e eu faço isso, respondo isso com o maior prazer, certamente. Tá? O meu e-mail eu não sei se eu consigo escrever aqui, eu acho que não, né? Não, a gente escreve para você. O Timóteo já está digitando aqui no bannerzinho, ele já vai entrar no bannerzinho aqui, tá bom? Maravilha. Maravilha. É rodrigo_gchaves@hotmail.com. Acho que o Timóteo já vai... Isso, ele vai digitar, coloca aqui na tela, igual estou girando esse aqui embaixo, para as pessoas enviarem perguntas nos comentários, vai entrar aqui o seu e-mail, tá bom? Tá bom, maravilha. Muito feliz em recebê-lo aqui hoje novamente, já dissemos isso, mas a gente não cansa de dizer, e agora ainda sabendo que o time em casa está aumentando, e é futebol feminino. Feminino. Mais uma menininha chegando. Muito bom, muito bom. Isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Agora estou vendo todos os comentários aqui. Fico muito contente e me coloco à inteira disposição de vocês, né? Acho que é muito legal. Eu sempre fui um enorme fã da Semana de Educação Física, né? Sempre fui. E essas pessoas que aí estão, eles colocaram a Semana de Educação Física num patamar muito diferente, né? A Cris, o Timóteo, o Peixe, todo o staff, né, os alunos que ajudam, todos os professores que certamente dão todo o suporte, né, para que um evento brilhante como esse aconteça. Então, a minha enorme gratidão, Cris, Timóteo, Peixe, né, foi o que eu falei, eu me sinto em casa estar aqui, né, não só pela FMU e especialmente, né, por todas essas pessoas que fazem muito, muito, muito pela educação física. Então, muito obrigado. Sempre estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. E, de coração, Cris, foi um enorme prazer. Obrigado mesmo, viu? Um beijo. Imagina, Rodrigo, para nós é um enorme prazer, porque a gente só pode imaginar que você, como todos os outros palestrantes que estiveram aqui ontem, que estarão aqui hoje, são pessoas extremamente generosas, porque vêm aqui compartilhar conteúdos adquiridos a partir de muitos anos de esforço, estudo, dedicação, e vieram aqui, de braços abertos, trazer para os alunos conceitos, opiniões, pontos de vista. Então, vocês realmente são palestrantes e pessoas muito, muito, muito especiais, que vão, sem dúvida, contribuir para colocar no mercado de trabalho profissionais competentes e que vão cada vez mais fazer a nossa área ser valorizada e respeitada por toda a sociedade, não é isso? Com certeza. Então, muito obrigada a você, muito obrigada a todos vocês, queridos alunos, professores, convidados de alunos que estão conosco aqui nesta manhã, e ela não acabou. Dentro de instantes, nós teremos a nossa primeira convidada internacional, e é primeira mesmo, viu, Rodrigo? Porque são 3 no dia de hoje.
Oh, que legal. Mas já a gente conta mais. A gente vai se despedir aqui dessa sala, lembrando que os certificados eles vão ser enviados automaticamente por e-mail de todas as pessoas que se inscreveram no Simpla. Se você não receber no seu e-mail, olha lá, se não foi para o spam, dá uma olhadinha direitinho. E se não tiver, entra lá na plataforma Simpla, dá uma olhadinha nos eventos encerrados, salva seu relatório, faz tudo o que tem que fazer para conseguir o seu diploma, como nós fizemos aqui na FMU, né, Rodrigo? Além do Rodrigo, eu também passei por esse processo, né, Rô? Então, vamos lá agora. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. E dentro de uns 5 minutinhos, 7 minutinhos, a gente começa lá com a Cláudia Guedes. Não, maravilha. Mais um pouquinho eu vou fazer uma visita para vocês aí. Estamos esperando. Já voltamos com alguma reposição de aulas práticas. Logo a gente vai poder, se abraçar, nem que seja daquele jeito com o cotovelo, com o calcanhar. Um beijo. Gente, obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada, Anderson. Obrigado, Lucas. Valeu, meu amigo.